Fala pessoal, beleza? Então, esse vídeo a gente vai trabalhar um pente corrido no topo, porém com o cabelo molhado e penteado para trás. Como funciona, né? De que forma a gente consegue fazer esse corte de cabelo, beleza? Então, a gente vai fazer como a gente tem feito no mecha a mecha. Porém, no final a gente vai mostrar uns detalhes, no final, mais para frente dessa aula, uns detalhes muito importantes a respeito do topete aí, nesse tipo de cabelo aí, como a gente corta ele. Então, fica ligado, beleza? Então, primeiramente, quando eu consigo cortar um cabelo desse, né? Quando eu utilizo o pente corrido no topo, quando eu tenho um tipo de cabelo que ele é bem encaixado, né? Como é o caso do cabelo do nosso cliente, um cabelo que está sempre penteado, está sempre escovado ali, e então ele mantém bem encaixado, ele é volumoso, então ele tem estrutura para aguentar um pente corrido. Como assim aguentar, David? Porque se for um cabelo muito fino, muito ralo, quando você molhar ele e for tentar manter ele penteado para trás, para você fazer o pente corrido, na hora que você estiver passando o pente, você vai levar todo esse cabelo para frente e não vai dar certo. Então, não é todos os cabelos que dá para fazer isso, não é a barbearia, gente, ela muda e altera muita coisa, né? Cada cabelo é uma história, cada corte de cabelo é uma história. Então, eu estou passando aqui aquilo que eu uso no meu dia a dia, né? Então, essas técnicas são técnicas simples, mas muito eficientes para o dia a dia em várias situações. Claro que elas serão medidas de acordo com a situação, né? Se aplica ou não de acordo com a situação. Por isso você precisa dominar um conjunto de técnicas, não só uma coisa só. Por exemplo, na hora que você vai cortar o topo com a tesoura normal, né, com mecha, com divisões e tal, cara, não fica bitolado somente uma técnica. Tenta criar várias formas de cortar esse topo. Então eu tenho trazido aqui só da forma do dia a dia, pelo menos aí umas 5 ou 6 variações de forma de corte do topo, só do topo. Então, ainda existe várias e várias que trarei mais pra frente. Então, assim, isso é bem legal. Isso vai te dar um repertório melhor na hora do seu trabalho, beleza? Então, basicamente, ok, eu sempre mantenho esse cabelo penteado. Eu corto e pentio, corto e pentio. Toda vez que você está fazendo um pente corrido, pega essa visão de sempre manter penteado. E agora o outro detalhe que eu falei com vocês. Como eu corto no pente corrido, a frente aí eu não você não consegue dar, né, um corte correto na frente. Então eu deixei um pouco mais essa frente alta e venho agora com um mecha lateral. Por que lateral, daí? Porque eu pego a referência que eu cortei do pente corrido. Então eu pego essa referência e corto lateralmente aí. E aí o corte fica bem legal, que vocês vão ver no final a finalização que a gente deu aí. E ficou bem bacana. Então, observou que existe o que eu cortei de uma forma diferente agora? Então é disso que eu estou falando. Tem várias formas de cortar um corte, de fazer um corte de cabelo e ele ficar de forma bem correta, bem satisfatória, beleza? Feito isso, tá pronto? Não. O que fazer? Molha o cabelo, massageia o cabelo, penteia ele todo para baixo e agora você vem só fazendo aquela conferência, aquela ferição, tá vendo? Dessa forma aí, né? Aqueles detalhezinhos que escapou, você vai acertar. Então você vai manter esse cabelo ali conectadinho nas laterais. Como é a proposta desse corte? Era um corte de um degradê bem alto, que a gente trouxe já em outra aula. A ideia ali não era deixar aresta. Então por isso vocês estão vendo um degradê bem alto, né? Uma parte bem alta raspada, porque ele gosta realmente desse corte aí bem alto, bem aberto, né, o degradê, sem deixar aquela aresta. Por quê? Porque o cabelo já está ficando um pouco grisalho e ali dá uma disfarçada melhor nessa questão, beleza? Então, penteou o cabelo para trás, eu passei ali uma pomadinha de leve, não passar muito, né? Porque vocês vão ter que fazer novo pente corrido
no topo para fazer uma conferência. Então é importante não passar demais, mas ali seca esse cabelo bem tradicional mesmo. Você pode observar que eu não utilizei nem a ponta do secador, nem aquele bico. Eu estou secando ele, realmente o objetivo ali é secar, né, mantendo ele organizado para trás. Então por isso eu uso aquela escovinha padrão ali, jogando esse cabelinho para trás. Por que eu gosto de usar essa escova, gente? Vocês não vão ver, né, os grandes barbeiros por aí fora usando escova assim. Mas no dia a dia, o cabelo do cliente, às vezes é um couro cabeludo dolorido, às vezes é um couro cabeludo sensível, de um idoso com cabelo meio ralo. Então, se você tendo uma escova macia, isso facilita muito quando você vai só secar o cabelo, né? Você está querendo ali agilidade ali no processo. Então, pega essa visão aí, se você entende que isso te acrescentou em alguma coisa, beleza? Então, secando ele bem secadinho, bem encaixadinho, deixando ele bem organizadinho. Então, vocês podem observar que eu sempre uso o secador, o ar ali do secador, mesmo sem um bico ali, eu sempre mantenho ele numa posição que ele pega só nos fios do cabelo, não no couro cabeludo. Isso é muito importante, gente. Beleza? Ainda mais numa barbearia que às vezes numa região muito calorosa, calorenta, né? Que é o caso da minha região. Se eu botar um secador no couro cabeludo ali, o cliente sai correndo. Então é realmente errado. Beleza? Agora a gente encaixado esse cabelo aí, o que eu tô fazendo aí, ó? Finalizando, tá vendo? Essa quina. Isso é muito comum acontecer em alguns cabelos que o cliente vai fazer pentear todo encaixadinho, de ficar ali sobrar um cabelinho arrepiado ali. Por quê? Porque nessa região às vezes o cabelo é crescido para baixo. E quando você joga para trás, ele não quer ir, porque ele não tem tamanho nem para ir, tá curtinho, não quer ir. Então qual é a solução? Fazer dessa forma aí, ó. Usa o seu pente como base e vai cortando esse excesso aí, né? Abrindo e fechando a tesoura ali, um bem tradicionalzinho, bem basiquinho. Beleza? Cara, perguntinha, você não é inscrito no canal? Gosta do meu jeito? Gosta do jeito de eu ensinar? Cara, se inscreve no canal aí, beleza? Senão você vai perder conteúdo bem bacana mais pra frente aí. Estaremos trazendo muita coisa boa neste canal mais pra frente, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? A segunda parte do nosso pente corrido. A gente fez a primeira parte, secou ele, e agora a gente vem com a nossa segunda parte, que é a conferência que eu faço nesse cabelo. Então eu desço ali um pouquinho a cadeira do cliente ali e venho fazendo esse pente corrido no topo, né? Organizando ele, tirando aquelas pontinhas. Porque como é um cabelo bem encaixado, bem penteado, é importante você ter, né, um cabelo correto, porque se é um cabelo que o cliente vai usar mais despojado e tal, não precisa de tantos detalhes assim. Mas num corte de cabelo que o cara vai pentear todos os dias, qualquer ponta, qualquer irregularidade que ficar aí, vai incomodar esse cliente durante o período que ele estiver crescendo esse cabelo. Concorda comigo? Então assim, você tem ali uma situação. Ah, mas e se o cliente não usar penteadinho? Cara, mesmo assim, você mantém esse corte bem acertadinho, angulado correto, de maneira bem certinha. Porém, te dá margem para você já fazer uns cortes mais tipo despojado, né? Exemplo, uma texturização no topo, né? Você pode texturizar tanto com a tesoura dentada como, né, com a própria tesoura de fio laser ou navalha. E aí vai dando aquele desencaixe, né, uma despojada nesse cabelo. O que não é a proposta do nosso cliente aí. Então vocês viram, eu utilizei um pouquinho a tesoura dentada, não mostrei muitos detalhes. E eu venho finalizando. E é essa forma que a gente termina esse vídeo, né, com este conteúdo, tá vendo? Um degradê que já foi feito em um outro vídeo e o topo cortado dessa forma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
É um conteúdozinho rápido, mas eu tenho certeza que se você realmente busca ali um aperfeiçoamento da sua profissão, né, para você ganhar mais dinheiro, para você ganhar mais respeito ali, ganhar mais cliente na barbearia, esse conteúdo aí vai te servir muito, porque ele realmente te tira de várias enrascadas no dia a dia. No dia a dia é comum aparecer muitos cabelos complicados de fazer. Então, observe o que eu estou fazendo ali. Eu estou com a minha tesourinha dentada, só tirando ali alguns pontinhos escuros. Então, eu estou polindo o meu degradê. Olha só. Isso dá um acabamento bem legal, beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado. Olha só o topo, como é que ficou bem organizado, bem correto. Como eu disse, as arestas saíram por opção do cliente. Mas ficamos assim. Um forte abraço e até a próxima.